Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a refletir comigo nesse dia em 2 Crônicas 12, verso de número 1. A palavra de Deus diz assim: Tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo o Israel. Refletiremos a respeito do tema Quando o Senhor governa a minha vida. Nós então podemos perceber que esse texto ele vai nos trazer uma informação importante. Nós podemos perceber qual foi a ação do rei Roboão, filho de Salomão. Esse homem, uma vez que se fortalece no seu governo, ele resolve abandonar a lei de Deus, resolve abandonar a obediência ao Senhor Deus. E nós podemos compreender que todas as vezes que o homem ele abandona a lei de Deus, que ele abandona ao Senhor Deus, que não tem a parceria de Deus, que não tem a ajuda de Deus, certamente todos nós vamos sofrer as consequências. Não foi diferente com Roboão. A partir do momento em que ele faz isso, a palavra de Deus vai nos dizer, no mesmo livro de 2 Crônicas, nos versos 2 a 4, do capítulo 12, que esse homem então passa por consequências graves. E quais seriam essas consequências? Nós podemos perceber que no 5º ano do rei Roboão, então acontece que Sisaque, rei do Egito, ele vai subir contra Jerusalém. E a consequência disso, evidentemente, é porque Roboão havia transgredido contra o Senhor. Podemos perceber que nessa situação, o rei Sisaque, ele vai subir contra Jerusalém com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros. Então nós podemos observar que era inumerável a gente que vinha do Egito. E não apenas do Egito, mas haviam também líbios, suquitas e etíopes. E a palavra de Deus vai nos dizer que eles tomam as cidades fortificadas, por Judá e também por Jerusalém. O que acontece? Roboão ele havia fortificado essas cidades. Eu gosto muito do que o salmista diz, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E de fato é isso que acontece. Então nós podemos perceber que embora você esteja morando em verdadeiras fortalezas, que você coloque cercas elétricas, que você se resguarde com toda a segurança que os meios possíveis possam te proporcionar, se você abandonou a Deus, você perdeu a maior segurança de sua vida. E só existe um caminho a ser tomado quando nós tomamos essa atitude tola, quando nós incorremos em fazer o que Roboão fez, que é justamente quando nós somos advertidos por Deus que estamos errados, quando a nossa própria consciência nos leva a refletir a respeito do nosso erro e nós então somos tomados pelo arrependimento. É isso que acontece com aquele povo. Os versos 5 a 8 vamos dizer que veio a palavra de Deus a Semaías o profeta, a Roboão e aos príncipes do Judá. E por causa do que a palavra de Deus vai lhes falar, esses homens então, eles, após terem se ajuntado em Jerusalém, eles escutam a voz de Deus que vai lhes dizer: Vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisaque. E aí, diante dessa advertência, esse povo vai se humilhar, tanto os príncipes como também o próprio rei. E eles vão reconhecer que o Senhor é justo. Então, a partir do momento em que o Senhor Deus olha para esse povo e percebe neles o arrependimento, o Senhor Deus ele viu que esses se humilhavam. A palavra de Deus vem novamente a Semaías e o Senhor Deus, ao notar que se humilhavam, ele resolve não destruí-los, mas ele promete que em breve ele lhes daria socorro para que o furor de Deus não se derramasse sobre Jerusalém por intermédio desse ataque de Sisaque. No entanto, todo erro tem suas consequências. E nós podemos perceber que, em virtude disso, o Senhor Deus lhes permite uma grande lição.
Eles puderam então sentir qual a diferença entre servir a Deus e servir aos reinos da terra. Nós podemos então notar que quando o Senhor Deus nos governa, existe uma diferença muito grande. Nós podemos perceber que o Senhor Deus governando as nossas vidas, quando Ele governa a minha vida e quando Ele governa a sua vida, a diferença é enorme. E o que eu quero dizer com isso? Quero afirmar, fazendo uso das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mostra que Deus, muitas vezes, ao governar nossas vidas, não quer dizer que Ele nos poupará de sofrimentos, de dificuldades e tribulações, mas Ele nos livrará nos sofrimentos, nas dificuldades, nas tribulações. O Senhor nos fortalecerá. Ele nos dará a palavra certa, na hora certa. O Senhor Deus cuidará de mim e cuidará de você em qualquer circunstância da vida, ainda que nós venhamos estar diante de eminentes perigos. O Senhor Deus nos ajudará. E por fim, nós sabemos que quando nós somos submissos ao governo de Deus, certamente isso nos trará uma consequência maravilhosa, que é a salvação das nossas almas. Ainda que venhamos a ser odiados por todos nessa terra, ainda assim nós temos a garantia de que Deus cuida de nós. Então vejamos o que a palavra de Deus nos diz no Evangelho de Mateus, nos capítulos de número 10, versos 17 a 20, e depois no versículo 22. A palavra de Deus diz assim: acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão nos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles, aos gentios. E quando vos entregares, não cuideis como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Agora preste bastante atenção no que o Senhor Jesus fala ao concluir essa fala. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então note você, que quando somos governados pelo nosso Deus, ainda que venhamos a enfrentar situações adversas, ainda assim, o nosso Deus mostrará por nós o seu cuidado, nos dando a palavra certa, na hora certa, cuidando de nós diante de toda e qualquer autoridade, toda e qualquer situação, e nos dando o devido socorro no momento certo. Que Deus em Cristo nos abençoe.